Boa noite. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Blog nos anos iniciais do Fundamental 1. O tema de vocês foi difícil compreensão? O texto basicamente foi, sim, havia muitas palavras complexas, então nós tivemos que ir atrás, fora do texto, fazendo pesquisas para a gente conseguir compreender melhor o texto e a proposta. No trabalho em geral, o que vocês acharam mais difícil? O mais difícil para a gente foi quando os alunos elaboraram a questão da apresentação para postar no blog, porque a gente teve dificuldade na questão do acesso ao site. E aí muitos alunos não conseguiram carregar o vídeo no site. E aí a gente sabia que tinha o aplicativo, então a gente pediu para que eles colocassem no aplicativo, que era muito mais fácil. Só que a gente só foi descobrir isso depois. Então eu acho que foi mais complicado. E o que vocês acharam mais fácil? O mais fácil foi a reconstrução, Alice, né, no País das Maravilhas, onde os alunos tiveram que fazer essa reconstrução baseado na criatividade deles mesmos. Então, eles foram bastante criativos. Tá bom, menina, é só isso. Obrigada, tá? Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Chapeuzinho Vermelho na Cybercultura. O tema de vocês foi difícil compreensão? Não foi difícil porque a paródia ela já está inserida no nosso meio. Nós temos fácil acesso a YouTube e outras plataformas e lá a gente consegue ter acesso a qualquer momento para entender o que é a paródia e tornar isso mais fácil. No trabalho em geral, o que foi mais difícil? O mais difícil foi unir todos os temas para fazer com que a sala entenda que cada tópico tem o seu lugar, porém eles se conversam entre si. E o mais fácil? O mais fácil foi entender cada tópico separadamente. Obrigada, meninas. De nada. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Mini conto multimodais. O tema de vocês foi difícil compreensão? Foi um pouco. Caso do tema que a gente tinha pensado no tema e depois a gente teve que estar mudando, né? Algumas das pessoas a gente não estava entendendo muito bem o contexto e a gente estava com uma ideia e aí a gente foi conversar com a Vanessa e aí ela deu uma outra ideia, então foi um pouco difícil de compreensão. No trabalho em geral, o que foi mais difícil? Eu acho que foi a escolha do tema. Entender o que era um mini conto. Entender o que era mini conto através do material que a professora tinha disponibilizado pra gente. E o mais fácil? O mais fácil Mais fácil. foi a escolha. Depois foi a escolha quando já tinha achado o tema. A partir daí foi mais fácil para estar trabalhando em cima. Quando né? abriu o leque do tema, e aí a gente já tinha compreendido, tirado umas dúvidas com a Vanessa, e aí a gente compreendeu o que era um mini conto, aí a gente já foi que foi. Obrigada. Nada. Nada. Boa noite. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? É o grupo 4, hiperconto multissemiótico. O tema de vocês foi difícil compreensão? Foi um pouco. No trabalho em geral, o que foi mais fácil? Mais fácil foi fazer os slides. E o mais difícil? Olha, o mais difícil, assim, pelo que a gente fez foi A leitura a leitura do texto. né? A compreensão, na realidade, né? do texto. A compreensão do texto foi bem complicada, bem difícil. Obrigada. É isso só. Nossa, que fácil. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Grupo 5, Projeto Arte. O tema de vocês foi difícil compreensão? Sim. Foi muito difícil o texto em si, para a gente compreender. Foi bem difícil, foram várias leituras com o dicionário do lado, para a gente conseguir entender e passar corretamente para a sala. No trabalho em geral, o que foi mais difícil?
Acho que o mais difícil foi a gente conseguir realmente entender aquele texto e a forma com que a gente ia passar para a sala, né? Como utilizar aquelas mídias, né? O que o texto falava dentro da sala de aula. E o que foi mais fácil? Ai, não teve nenhuma parte mais fácil. Sinceramente, o tema difícil, como colocar difícil, apresentar foi muito difícil. A atividade para ser elaborada relacionada aos textos foi muito difícil. Não teve nada fácil. Obrigada, meninas. Por nada. Por nada. Beijo. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Grupo 6. Gêneros poéticos. O tema de vocês foi difícil compreensão? Não. Apesar de ser um texto bem extenso, né? Eram coisas que a gente já conhecia, poema, poesia, essas coisas assim. No trabalho em geral, o que foi mais difícil? Foi mais difícil a gente se entender entre nós, dividir as partes. Quem ia falar, quem não ia. Um grupo que a gente não se conhecia, né? Apesar de estar na mesma sala, a gente não tinha amizade, mas foi tranquilo, deu tudo certo. E o que foi mais fácil? Mais fácil. Acho que as pesquisas não foi difícil. Acho que as pesquisas a gente conseguiu tirar de letra. Obrigada, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Grupo 7, Canção Roda Viva. O tema de vocês foi difícil compreensão? Sim. O mais difícil foi compreender o texto. No trabalho em geral, o que foi mais difícil? Interpretar o texto. Depois que pegamos o texto, foi difícil entender qual era o nosso tema. Mas depois que a professora nos ajudou, foi muito mais fácil. Isso, concordo. Também foi a interpretação do texto. Isso. E o que foi mais fácil? Na minha opinião, a atividade aplicada para a classe. Montar a dinâmica foi fácil. Após a gente ter entendido totalmente o tema, formular a dinâmica, acredito ter sido a parte mais fácil. Eu também concordo. Acho que a atividade foi mais fácil. Obrigada, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Documentário e pichação. O tema de vocês foi difícil compreensão? No início sim, porque por conta do texto, porque o texto particularmente eu achei bem complicado de entender, depois de umas 3 vezes assim, que eu consegui compreender a proposta do texto, e aí depois no desenvolvimento do trabalho a gente foi entendendo cada vez mais. Então, a princípio, quando eu li o texto eu achei complexo, mas assistindo vídeos e prestando atenção sobre pichação e grafite, eu comecei a gostar muito. É bem interessante, porque você, a partir do momento que você conhece um pouco, você passa a entender e a se interessar mais. Então foi bem bacana fazer o nosso trabalho. No trabalho em geral, o que foi mais difícil? Olha, acho que foi reunir informações, gravar os vídeos, buscar informações sobre pichação, grafite, mas foi bacana porque passamos, o grupo a se interessar, a prestar atenção sobre o que a gente via na rua, coisas que do nosso dia a dia que a gente passa despercebido e que a partir do nosso trabalho a gente começou a entender melhor sobre e prestar mais atenção e querer saber mais sobre pichação e grafite. E o que foi mais fácil? Para mim, o que foi mais fácil foi o desenvolvimento do trabalho, assim, coisas que a gente foi buscar. Para mim não foi tão difícil. Pichação, né, é uma coisa que a gente vê muito, é o que a gente mais vê nas ruas, né? É o que a gente mais escuta falar. E é isso. Também, mas o que mais marcou esse trabalho para mim foi exatamente isso, de começar a prestar atenção, porque a gente quase não percebe, né, na correria do dia a dia,
Mas cada vez que eu vi um picho ou um grafite, igual em São Miguel tem a história do bairro, é bem interessante. E aí eu comecei a prestar mais atenção e a gostar mais. Obrigada, meninas. Por nada. Boa noite, meninas. Boa noite. Qual o nome do grupo de vocês? Grupo 9, As Múltiplas Faces do Brasil em curta-metragem. O tema de vocês foi difícil de compreensão? O tema em si, não. O tema em si a gente conseguiu entender a forma que era para ser trabalhado, que era para a gente desenvolver um curta-metragem, o tema, tudo a gente conseguiu entender. No trabalho, em geral, o que foi mais difícil? A compreensão do texto. O nosso tema, ele é de fácil compreensão, mas o texto ele não é escrito de uma forma simples. Então, até chegar nessa parte de como a gente desenvolveria o nosso trabalho, a compreensão do texto é um pouco complicada. E o que foi mais fácil? Mais fácil foi Mais fácil pra gente, acho que foi selecionar o tema do nosso documentário. Qual seria o tema que a gente ia trabalhar, que no caso foi a valorização da cultura periférica que a gente escolheu, e desenvolver as perguntas, trabalhar isso com as pessoas também foi fácil, porque cada um tem a sua visão pessoal, e a gente trabalhou isso de forma tranquila também. E a edição do curta-metragem também está sendo mais fácil pra gente também, de editar. Acho que é isso. Obrigada, meninas.